Como falei para você ontem, na última meditação de ontem, que lemos esse versículo da palavra de Deus em Efésios 4 e capítulo 4 e versículo 14. E dissemos que hoje iríamos meditar, ler o rodapé, o resumo, o estudo deste versículo dentro da palavra de Deus. E aqui estamos nesta oportunidade que Deus nos concede para meditar na sua palavra. Diz a palavra de Deus: não sejamos mais meninos. Veja o que diz o estudo desse versículo, a instrução desse versículo. Nos versículos 13 a 15, Paulo define as pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras que possuem a plenitude de Cristo. Ser espiritualmente maduro significa não ser meninos. Versículo 14, que lemos ontem, e o final dessa leitura iremos meditar, falar também, ler novamente. Os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens e suscetíveis ao artificialismo enganoso. O cristão permanece infantil quando tem uma compreensão inadequada das verdades bíblicas e poucas dedicação a elas. Versículo 14 e 15 do mesmo capítulo. Ser espiritualmente maduro inclui falar a verdade em caridade, que é amor, a verdade do Evangelho, conforme apresenta no Novo Testamento, deve ser crida com caridade ou com amor, apresentada com caridade, que é amor, e definida em espírito de caridade. Essa caridade é dirigida primeiramente a Cristo e seguida à igreja. Versículo 16. Finalmente, de uns para com os outros. Versículo 32, 1 de Coríntios 16 e 4. Vamos ler esses versículos dentro da palavra de Deus rapidamente. Versículo de número 15, diz a palavra de Deus: antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Isso é o versículo de número 15. Essa verdade da palavra de Deus. Agora veja o versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado é, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E ainda em 1 Coríntios 16 e 4, vamos ler rapidamente em nome de Jesus. 1 Coríntios 16
e versículo de número 4. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Estamos meditando na palavra do Senhor, na Bíblia, que é a verdade de Deus. Capítulo de número 16 e versículo de número 4 diz a palavra de Deus: e se a coisa for digna de que eu também vá, irão comigo. Glória a Deus. Está aí a palavra de Deus. Estamos meditando na palavra do Senhor e acabamos de ler esses versículos, do qual também a base dessa meditação está no versículo 14, que diz a palavra de Deus, o capítulo 4 de Efésios. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que Jesus marcou encontro com ele na sua caminhada para chamar para o apostolado. Foi um homem que foi marcado por Cristo. Ele teve um encontro com Cristo. A glória de Deus impactou a vida dele. Portanto, ele foi cheio da sabedoria, da divina sabedoria, da presença do Espírito Santo. Era o homem que, quando falava das coisas de Deus, não havia engano no seu viver, no abrir da sua boca. Era um homem que tinha o amor de Deus, a presença, a fé, a unidade, a plenitude do Espírito Santo. Era um homem que tinha amor também, mas tinha nas suas mãos um cajado que Jesus colocou. Era um homem seguro na palavra de Deus. Era um homem guiado pelo Espírito Santo. Era um homem que tinha discernimento. Era um homem que sabia qual era o verdadeiro ensino que vinha de Cristo. Era um homem que, quando olhava para uma pessoa, ele olhava e via algo os olhos espirituais, pela revelação da palavra. Era um homem que queria que os cristãos dos seus dias fossem firmes com Cristo, que eles servissem somente a Cristo. E aqui vemos uma orientação ou exortação do apóstolo, dizendo que ele coloca até ele mesmo em outra passagem, que quando era menino agia como menino. Menino acredita em tudo. Sabe, quando eu não me canso de dizer, vou colocar aqui porque veio e é uma direção. Quando você olha as pessoas dizendo, ouve, eu tenho a minha religião, eu já tenho a minha religião, essa pessoa é menino, isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, que se deixa levar, que acredita em filosofias humanas e não na palavra, que é o poder de Deus. Observe que Paulo diz aqui no versículo 15, ele fala da plenitude de Deus. Podemos saber o que significa essa palavra plenitude, pois ela tem um significado. Plenitude. Plenitude, que quer dizer qualidade do que é pleno. E também tem o mesmo significado de dizer o que está tudo ocupado, que está inteiro, a que não falta nada, que reúne todos os membros. Por isso que é bom se procurar ter conhecimento do significado de cada palavra. Continuaremos nas próximas, se assim o Criador nos permitir. Mas buscamos a orientação da palavra para não ser mais como criança no rudimento